Olá a todos, olá a todas, eu me chamo Marcelo Batalha, sou professor de língua portuguesa e é com muita alegria que retomamos, em sua segunda etapa, o conteúdo de coerência textual. Tá? Vamos a ele aqui. Essa coisa dos objetivos da aprendizagem e as habilidades esperadas pelos estudantes, elas já foram de alguma maneira apresentadas no encontro anterior, então vamos direto aqui aos tipos de coerência textual. Vamos fazer uma revisita a esses tipos de coerências e esmiuçar um pouco, ou seja, estudar mais detalhadamente cada um deles, tá bom? Então, coerência sintática, ela está relacionada à coesão entre os elementos de um texto e daqui a pouco eu explico rapidamente o que é coesão, porque coesão vai ser tema de uma aula mais à frente. Então temos aqui um exemplo. Quando chegamos ao supermercado, cujo dono foi preso por agressão, havia muitas pessoas lá. Elas protestavam e impediam a nossa entrada. Agora veja, eu vou fazer aqui uma alteração, subtrair o pronome cujo, substituir pelo pronome que. Vamos lá. Quando chegamos ao supermercado, que o dono foi preso por agressão, havia muitas pessoas lá. Elas protestavam e impediam a nossa entrada. Note que o pronome relativo que aí, ele retoma um termo anterior. Portanto, é incoerente o seu uso nesse enunciado. Já o pronome cujo indica uma relação de posse, de propriedade entre o elemento seguinte, que é o dono, e o anterior, não é? Ou seja, o dono do supermercado, ele foi preso por agressão. Então, esse é um tipo de coerência sintática demonstrada aqui através de um exemplo, ok? Nós temos aqui agora a coerência semântica, Esse tipo de coerência tem a ver exatamente, ela está relacionada exatamente com o sentido, com o significado dos termos correspondentes. Olha, vamos lá. Esse tipo de coerência tem a ver com as relações de sentido entre termos ou expressões de um texto. Aí aqui eu tenho, olha, nesse país, a maioria das pessoas é rica e quase 90% dos cidadãos são pobres. Opa, tem alguma coisa errada aí. Olha, é perceptível logo de cara nesse enunciado a incoerência. Afinal de contas, se a maioria é rica, a porcentagem de pobres não pode ser de 90%. Portanto, para consertarmos isso aí, devemos dizer da seguinte forma: nesse país, a minoria das pessoas é rica e quase 90% dos cidadãos são pobres, ok? Agora nós temos aqui uma coerência de ordem temática, que tem a ver com o assunto, que tem a ver com o tema. Olha só, é quando não há o quê? Desvio daquilo que está sendo, daquele assunto que está sendo abordado. Tem gente que vai escrever uma redação, por exemplo, e começa falando sobre a questão da vacina, da distribuição das vacinas, por exemplo, só para pegar um tema de agora. E aí a pessoa começa a falar, esse tema das vacinas, ele é um tema muito profícuo, é um tema muito rico, no sentido de que tem muita coisa a se dizer sobre ele. Mas aí você começa a falar sobre vacina e daqui a pouco você termina falando sobre o mercado aeroespacial. E aí você foge, desvia muito do assunto, foge muito do tema. Então o importante, o recomendável, o crucial é que você afunile, que você aprofunde dentro daquele tema. Olha só, Luiz Gama foi um escritor, advogado e abolicionista do século XIX. Abolicionista porque participou do movimento abolicionista que promoveu a abolição. O que é abolição aqui, gente? É a abolição de abolir, de acabar, de exterminar com, no caso aqui, a escravatura, que durante muito tempo vigorou em nosso país. Então, Luiz Gama foi um escritor, advogado e abolicionista do século XIX e defendeu várias pessoas escravizadas. Ele é considerado o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Assim,
seria tematicamente incoerente o texto que dissesse o seguinte: Luiz Gama foi um escritor, advogado e abolicionista do século XIX e defendeu várias pessoas escravizadas. Aí no mesmo parágrafo eu continuo: quando Santos Dumont contornou a Torre Eiffel em 1901, todos ficaram impressionados. Aí eu digo, puxa vida, que cavalo de pau é esse aí? Você mudou de assunto tão abruptamente. Então isso aí é uma incoerência de assunto, é uma incoerência temática, tá? E, portanto, deve ser evitada, ok? Nós temos agora a coerência do tipo pragmática, que tem uma relação muito estreita com o contexto, com a conjuntura. De onde é que eu falo isso? Para quem eu falo isso, né? Vamos lá. Está relacionado à situação, ao contexto extralinguístico. Vamos a um diálogo aqui. Mãe, né? A mãe está falando aqui: Plínio, você só vai brincar depois que terminar o dever de casa. Aí o Plínio diz: eu não quero fazer o dever de casa, mamãe. Aí a mãe diz: mas você precisa ser responsável, meu filho. Agora, haveria incoerência pragmática se fosse da seguinte forma: o Plínio diz: mamãe, você só vai brincar depois que terminar o dever de casa. Ou seja, se eu inverto os papéis, aí há incoerência pragmática. Eu digo: eu não quero fazer o dever de casa, meu filho. Aí o Plínio diz: mas você precisa ser responsável, mamãe. Isso acontece muito com os filhos da gente quando ele quer brincar, né? Olha, eu não vou deixar o senhor fazer isso, papai. Né? A gente que é pai tem uma ideia disso, né? Os filhos, eles começam, de alguma maneira, a trocar os papéis, a inverter os papéis, num tom mais de jocosidade, né? de deboche, né? Um deboche, uma brincadeira, né? Então, olha, afinal aí, nosso conhecimento de mundo, né, nos indica qual é o comportamento esperado para um filho e para uma mãe. Então, quando eu inverto isso, eu quebro a expectativa do interlocutor, da pessoa que está ali, olha, do receptor, né, que está lendo, que está ouvindo aquela mensagem, tá? Agora temos ainda, sobre a coerência pragmática, tem um seguinte exemplo aqui, olha: João ficou feliz, pois sua casa tinha pegado fogo. Aí eu olho aqui de cara e digo: poxa, que texto incoerente, como é que alguém pode ficar feliz com a casa pegando fogo? Mas olha, a gente tem que observar aí se tem coerência pragmática, levando em conta a conjuntura, o contexto. Vai que esse João era um criminoso que colocou a casa no seguro e queria receber o seguro. Obviamente que ele estaria ali, no caso, regozijado, feliz. Então, a princípio, esse enunciado parece contraditório. Contudo, né, se o leitor ou ouvinte sabe que João odiava a sua casa e que tinha feito um seguro milionário, o enunciado passa a ser agora coerente. Portanto, o sentido vai depender do conhecimento prévio do receptor da mensagem, tá? Agora nós temos aqui uma coerência de ordem estilística, não é? Eu peguei aqui, olha, um gênero textual, que é um contrato de aluguel, para mostrar para vocês que, utilizando esses gêneros textuais, se você não souber utilizar da forma adequada, eu posso cometer uma coerência de ordem estilística. Isso acontece muito quando, por exemplo, na Câmara, no Congresso Nacional, ou até na Câmara de Vereadores, um vereador ele foi eleito pelo povo, né, com as melhores das intenções, mas ele não tem preparo algum para exercer aquele mandato, né? Bom, eu não estou falando de realidade nenhuma, afinal de contas eu imagino que todos os nossos vereadores e de todas as cidades, eles sejam preparados, mas imaginemos que não seja bem assim, que tenha um ou outro que precise de fato estudar, né? E aí ele quer, por exemplo, trocar o nome, ou ele quer colocar um determinado nome de uma figura importante numa determinada rua, num determinado logradouro, né? Mas aí ele se serve de um instrumento, ou seja, de um gênero textual inadequado, né? Ele precisa antes fazer um requerimento para isso ao presidente da casa, né? Ou seja, tem todo um caminho, mas aí ele opta por fazer um ofício. Opa, será que uma figura física, mesmo em nome de um gabinete, né, ele pode fazer um ofício? Né? É uma coisa a se perguntar. E será que, se em podendo, esse é um instrumento adequado? Então, se não for, é um tipo de incoerência, né, estilística, de ordem estilística. Vamos aqui ao texto.
Coerência estilística ocorre quando a variedade linguística utilizada está de acordo com a situação comunicativa. Olha aqui o contrato de aluguel. Maria de Lourdes, CPF tal, RG tal, residente na Rua das Flores, número tal, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Poderia ser na cidade de Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco, também não tem problema, não é? E aí ele continua, aí doravante denominado locatário, celebram o presente contrato de locação residencial. E aí por aí vai. Quem sabe como é que é um contrato de aluguel, sabe de toda a sua construção, né? Das suas características. Agora, observe, a variedade padrão ela é condizente com o contexto formal de um contrato de aluguel. Assim, haveria incoerência estilística se fosse nesse caso aqui, ó. A Lourdinha, aquela que mora no finalzinho da Rua das Flores em BH, né? BH não é a maneira aí fonológica que foi utilizada para se referir à capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Então, vai alugar um barraco caindo aos pedaços para o fera do Ruizinho da padaria, que está vivendo agora na Rua 32, também num bairro aqui de BH, só que tem umas condições. Você já imaginou se um contrato de aluguel tivesse esse tipo de redação, né? Uma redação informal, né? Que não tivesse, que desse de alguma maneira possibilidade para uma interpretação, né, para uma compreensão de ordem subjetiva, ou seja, que cada um pudesse ter a sua interpretação, ficaria muito complicado, né? Então o contrato de aluguel é um tipo de gênero textual que tem que ter o máximo de formalidade possível. Quando isso não acontece, ocorre a incoerência estilística, tá bom? Temos, por fim, aqui a coerência genérica. Então, eu trouxe aqui, olha, uma propaganda de uma esponja de aço, não é? Extremamente conhecida, né? Que é Bombril, é da Bombril. E aí diz o seguinte, coerência genérica ocorre quando o gênero textual utilizado ele é o adequado, né? Então, eu tenho aqui esse anúncio publicitário, que é uma palha de aço Bombril, que foi feito em 1999. Ele apresenta texto verbal, ou seja, veja que tem um texto verbal ali. Tem a palavra Bombril, que é a marca, e tem embaixo ali uma legendazinha que diz 1001 indicações na categoria, não é? Na categoria limpeza. Então, ele tem ali, gente, agora um texto não verbal, que é o Oscar, né? Veja, é como se o Bombril ganhasse um Oscar por ter 1001 utilidades, 1001 indicações no prêmio, na categoria limpeza. Então, apresenta texto verbal e não verbal e possui características que são condizentes com o gênero aí, que é o gênero o quê? Propaganda. Seria incoerente anunciar uma palha de aço, por exemplo, através de uma bula de remédio, através de um manual de instruções, não é? Através de uma receita de bolo. Então aí não, aí se recorreu a uma propaganda, ok? Então, os princípios da coerência textual, que eu já falei isso em uma aula, na aula anterior, é a não contradição, gente. Não se contradizer. O texto ele não pode apresentar contradições, isto é, desacordo entre as informações. Também não pode haver tautologia, ou seja, prolixidade, muito arrudeio para dizer uma coisa. Tem que ser objetivo, né? O texto não deve apresentar repetições desnecessárias, informações redundantes. Então, se você já disse uma coisa aqui na frente, não precisa repetir, não precisa voltar àquilo, a pessoa já entendeu, o receptor já entendeu. E outra coisa, tem que haver relevância. Os enunciados do texto precisam estar relacionados ao tema, então tem que ter essa coerência, ok? Então, diferenças entre coerência e coesão. Temos aqui o seguinte, a coerência se refere aos sentidos de um texto, não é? Já a coesão, tem aqui, olha, ela está relacionada aos mecanismos gramaticais e lexicais, ou seja, está relacionada à gramática, mas também à palavra, ao léxico que é utilizado, ao vocabulário que é utilizado. E aqui, ó, pela articulação entre os elementos da estrutura linguística de um texto. Dessa forma, tais mecanismos podem auxiliar na construção dos sentidos.
A coerência, contudo, depende não só da coesão, limitada à estrutura textual, mas também de componentes extralinguísticos. Assim, o contexto é de suma importância para atingirmos os sentidos de um texto, já que os aspectos socioculturais, bem como o conhecimento de mundo, fazem parte do processo de entendimento desse texto. Ok? Então, 5 dicas aí para vocês escreverem um texto com coerência, né? Então, primeiro, utilize conectivos e conheça bem as conjunções. Aí é um tipo de conhecimento de ordem mais estrutural que você precisa ter, ok? Você precisa conhecer sobre uma classe gramatical chamada conjunções, que, grosso modo, são os conectivos. São termos que ligam uma palavra a outra, uma oração a outra, ok? Também você precisa ficar aí, olha, atento e evitar contradições em sua fala, né? Você manter um sentido, um nexo, uma coerência, né? Não haja aí, né, ou melhor, não fuja, né, do assunto, mas sim das repetições desnecessárias. Faça um texto adequado ao seu gênero e tipo textual e, por fim, revise o seu texto em busca de erros que prejudiquem a coerência, ok? Então, gente, por hoje é o que temos, né? Eu penso que ainda seria preciso mais uma outra aula, de repente um exercício, uma atividade lúdica, né, sobre coerência para a gente trabalhar melhor esse conteúdo. Mas eu penso que o que foi apresentado até aqui, de alguma maneira, vai poder ajudá-los, vai poder ajudá-las a caminhar. A minha recomendação, como de praxe, é que você sempre, em qualquer dúvida, consulte seu professor, converse com a sua professora, né? Dialogue, pesquise muito, consulte muito. Não fique só à mercê, não é? A reboque da videoaula. É importante esse trabalho, esse exercício, né, da pesquisa e do exercício especialmente, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo encontro e se cuidem. Até mais. Um grande abraço.